Olá, boa tarde a todos, como estão? Estou aqui a fazer uns convites de última hora para convidar aqui mais uns amigos a juntarem-se a esta live. Espero que estejam todos bem por aí. Estamos então aqui para uma live com a Karina Abrão, que já devem ter conhecido, da última live que esteve aqui connosco. Em primeiro lugar, quero também agradecer a todos os que se inscreveram na live e que aceitaram o convite para estar aqui connosco hoje. Muito obrigada a todos e acho que vou agora então aqui. Olá, boa tarde. Olá, Carla, como estás? Olá, Karina. Bom, já agradeci a todos aqueles que se inscreveram e que estão aqui presentes na live connosco hoje. Beijo grande também para ti. Hoje convidei a Karina Abrão novamente, porque na altura já tinha dito até em direto na live que tinha ficado muito curiosa com um projeto que ela tem em parceria com a Ana Noronha, que se chama Corpo e Afetos. E eu já vi que a Karine está aqui, vou convidá-la a juntar-se a nós, porque acho que ela é que poderá aqui explicar melhor em que consiste este projeto. Eu ainda vou falar um bocadinho. Já está a juntar a nós. Olá, Karine, mais uma vez. Oiê, Como tudo está? bem? Tô bem, e você? Também. Já estamos aqui Estou um pouquinho ansiosa porque hoje vamos ter notícias. Não sei se já tivemos, se vamos acabar com o lockdown e com o confinamento e se vamos voltar um Ah, pouquinho à normalidade. É hoje que vamos receber essas notícias, mas ainda não sei de nada, ainda não sei de nada. Mas nossa, quero aqui a gente tá ao contrário. Vocês estão a começar, eu ouvi, mas a coisa está difícil no Brasil. Está, o que precisa mesmo é do lockdown aqui por hora. É o que precisa. Exatamente. É difícil, mas temos que aceitar. É o melhor que podemos fazer, é isso. Bom, desta vez, desta e da última vez, eu já disse, fiquei muito curiosa quanto ao projeto da terapia corporal para jovens. Jovens, eu acho que são uma paixão para mim. Não sei se pela juventude que eu não vivi e que achei que gostava ou que gostasse de ter vivido uma juventude diferente, mas acho que os jovens, com as ferramentas certas, conseguem de facto alcançar aqui resultados, vá, digamos assim, eu não gosto muito de utilizar a palavra resultados, mas conseguem alcançar os seus sonhos, as suas metas, com mais tranquilidade quando trabalham a parte emocional deles, não é? Quando reconhecem as emoções. E então eu fiquei logo muito curiosa sobre o vosso projeto. O projeto é seu e é da Ana Noronha, que eu não sei se está aqui. Ela não pode participar, mas se puder ela que diga, que agora acho que já podemos fazer lives com 4 pessoas e eu tento adicioná-la. Ah, A Ana é bailarina, é mãe e é terapeuta corporal, se não estou em erro, sim. e vocês as duas desenvolveram um projeto que tem como propósito aprofundar o autoconhecimento e trabalhar algumas ferramentas corporais, sensoriais, como forma de regulação emocional, com o nome Corpo e Afetos. Assim, de forma resumida, porque não sou eu que vou falar sobre uma coisa que não sei e que estou tão curiosa quanto as pessoas que estão aqui connosco hoje, de certeza. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer à Karina é como é que surgiu este projeto? Porquê é que se interessaram por este tema e por desenvolvê-lo para os jovens? É, então vou apresentar um pouquinho
certo. desse lado, assim, meu, e que se intersecciona com o da Ana. Bom, como vocês já sabem, eu sou terapeuta ocupacional. No meu mestrado em saúde mental, eu trabalhei com um autor, na verdade, um filósofo chamado Spinoza, que trabalha os afetos, né? E aí ele vai trabalhando a condução do que são os afetos na nossa vida e vai nos dizendo como tudo nos afeta. Tudo nos afeta igualmente. Então aquilo não é só na questão do campo da mente, mas o nosso corpo, né? A forma como nos sentamos em uma cadeira e estamos confortáveis ou não nos afeta, né? E ele vai dizendo desde as pequenas coisas até coisas maiores. Eu também trabalho com integração sensorial, que também tem tudo a ver com o corpo, é uma regulação pelo corpo. A gente vai falar da regulação do nosso sistema de alerta, de atenção, das nossas capacidades de realizar atividades, se nossos sistemas sensoriais estão num bom lugar, estão bem regulados. Então, não só visão, tato, audição, mas o nosso sistema proprioceptivo, que é um sistema mais profundo, o sistema do corpo que tem muito a ver com a nossa regulação emocional. Porque ele é um regulador, a gente fala que ele é potencialmente um regulador que traz calma, que traz atenção. E ele está na nossa musculatura, do corpo todo. A Ana Noronha, ela é uma grande amiga, na verdade, antes de tudo ela é uma grande amiga. E ela é formada em corpo e movimento, ela é formada em semiótica, na verdade, pela PUC, além de bailarina. Então ela estuda o corpo como corpo e mente, sendo a mesma coisa, né? E como através da arte, da dança, a gente constrói novos lugares para nossa mente, a gente abre espaço, porque eles são a mesma coisa, o corpo e a mente. E aí, na nossa junção, a gente conversando da pandemia, enfim, de todos os resultados que isso tem trazido, como o nosso corpo ele foi ficando num lugar um pouco esquecido ao longo da pandemia, especialmente para os jovens que têm ficado nas aulas no homeschooling, né, nas aulas online, numa tela que é chapada ali, né, para ele ficar sentado assistindo às aulas. E esse corpo tem poucas vivências sensoriais, vivências corporais, e sendo que o corpo é uma grande ferramenta de regulação emocional, né? Então, aquela história assim de que às vezes estamos inquietos, né? Muito inquietos, e achamos que é um pensamento que vai nos aquietar, quando na verdade, talvez, se eu faço uma atividade com o meu corpo, se eu acolho o meu corpo, seja com um toque firme, com um movimento, isso vai ter um resultado muito mais efetivo na minha respiração, no meu equilíbrio, do que se eu ficar tentando fazer isso pela minha mente com o meu corpo parado, né? Tem toda a razão e isto agora dava aqui já a conversa toda para a live, porque eu também acredito muito no movimento e quer dizer, já está provado que o nosso estado muda com o movimento, não é? Eu estou de mau humor, eu estou triste, se calhar se eu agitar o meu corpo, se eu for olhar para o sol, se eu sair do sítio onde estou e começar a pular e a dançar, sem preocupação do que os outros possam estar a pensar, eu posso mudar o meu estado muito rapidamente. Isso está Sim. provado. E ontem Pronto. mesmo eu estava dando uma aula com outras colegas terapeutas ocupacionais e a gente mostrou uma pirâmide, né? Que a gente vai falar de sistema nervoso mesmo, de uma parte mais assim, técnica, vamos dizer assim. E os sistemas sensoriais, a gente fala que eles são a base de uma pirâmide. E como que a gente pode perceber isso? É no dia a dia, porque a gente sente o cheiro de uma coisa, a gente vê aquela coisa, a gente toca aquela coisa, o nosso corpo se movimenta diante de uma situação, e aí sim essa informação entra no nosso cérebro e a gente constrói um conceito em relação àquilo. Então, inclusive a forma como a gente desenvolve os conceitos do que é bom, do que é ruim, do que me alegra, do que me entristece, o caminho, as vias que são um acesso a tudo isso são as vias sensoriais. É por aí que a coisa, que a vida começa, que a coisa E começa. que depois isso desencadeia uma coisa em nós, e depende muito da nossa Isso, história, do significado que nós atribuímos àquilo que nós estamos a ver,
Isso Uhum. é a programação neurolinguística, não é? É a base Uhum. daquilo que nós aprendemos em programação neurolinguística e que depois vai alterar o nosso estado ou o nosso comportamento. Porque se eu achar que o mar é uma coisa má porque tem um significado doloroso para mim e outra pessoa achar que é bom, o resultado vai ser diferente. O cheiro do pão é muito um indicador disso. Normalmente o pão quente é um cheiro que nos traz sensações boas, não é? Ou recordações boas. É interessante. Sim. Sim, E os e aí jovens. como que isso mexe com os nossos afetos, né? Isso vai Uhum, o olfato, por exemplo, tem um autor que fala que o olfato é o sentido que mais tem aproximação com a nossa memória afetiva. E é mesmo, porque o olfato, geralmente, a gente nem constrói um conceito em relação ao olfato, né? É como o pão quentinho. O pão quentinho, ele não tem a gente não tem uma significação para ele, não, mas aí não. uma série de pessoas sente esse lugar de acolhimento por um Sim. simples cheiro, Uhum, né? Então, uhum, como que isso tem um poder, assim, de organização, de acolhimento, que a gente só se dá conta quando acontece, muitas vezes, né? Então, sim. e para os jovens, eu vejo que isso é muito, muito importante, porque o jovem, a gente, quando eu fiz o meu mestrado também, eu fiz com jovens. Certo. E estudando um pouco mais sobre a adolescência, o processo do que é o jovem adulto, o adolescente ele fica muito hoje ainda num lugar muito estigmatizado em relação ao ser adolescente. Então, o adolescente ainda é sempre relacionado com alguém que é chato, alguém que é trabalhoso, alguém que é incompreendido, alguém que dá trabalho, alguém Certo. e ao mesmo tempo, que lugares ele tem para ocupar, Uhum, né? uhum, Porque o corpo deles, a priori, fisiologicamente, o corpo de um adolescente está em plena mudança. É um uhum, boom assim absurdo, uma coisa assim linda, né? Na verdade, é uma coisa linda. É uhum, de crescimento, de hormônio, de transformação. Mas como que a gente quer que um jovem dê conta disso? uhum. Que, que ferramentas a gente oferece para que ele dê conta Uhum, disso? Né? uhum. A não ser falar para ele, falar para que ele processe aqui que isso faz parte, Então, como é que né? a terapia corporal pode ajudar aqui um jovem que está Então, nessa fase? eu e a Ana, o que que a gente bolou? Assim, esse projeto a gente fez ele bem redondinho, na verdade. Então, a gente fez esse primeiro módulo e para esse projeto a gente desenvolveu seguir o ritmo do coração. Então, Eu não coloquei, desculpe, é, no post porque quis deixar para aqui, porque eu coloquei e depois disse, não, vou tirar, porque eu acho que o coração tem que ser aqui falado pela Karine, que eu achei muito interessante e é isso que eu não percebo. porque assim, é uma coisa assim que eu falo, é fisiológico, para ficar mais fácil, eu sempre começo pela fisiologia, porque é mais fácil a gente Certo. perceber. Então, por exemplo, se os meus pensamentos se aceleram, Uhum, eu gero uma descarga elétrica que aumenta a minha frequência cardíaca. certo. Isso acontece com todos nós, Uhum, né? Se eu sinto vergonha, eu vou ficar vermelha, vou aumentar minha frequência cardíaca, uhum, né? Agora, ao contrário, se eu consigo fazer um movimento tal, né, uma expressão corporal tal que me acolhe, eu uhum, consigo baixar minha frequência cardíaca, minha mente consegue desacelerar. E eu consigo ganhar um lugar de acolhimento que não necessariamente é pela fala. uhum. E aí Ou eu seja, abro uma. autonomia. Isso, Ah, exatamente, é uma autonomia. E é esse uhum, processo que a gente fala, por que que é de autoconhecimento? Porque é um processo que ele mesmo vai poder perceber o que está acontecendo com ele. Né? Eu mesmo olho para dentro e me pergunto: o que está acontecendo com o meu corpo, com as minhas vísceras? Como está o meu coração? Por isso que a gente uhum. escolheu o coração para guiar, porque ele é um marcador bem importante. É Né? verdade. Eu ponho a mão no meu coração e se eu tô com dificuldade de perceber como eu tô, se eu ponho a mão no meu coração, eu consigo dizer como ele tá. Se ele tá batendo rápido, se ele tá batendo devagar. Alguma qualidade, alguma discriminação disso eu consigo dar. Uhum. Né? Toda a razão. Então, a gente escolheu, e aí, enfim, eu não vou contar tudo também, mas a gente Sim, fez porque todo um processo. quem quiser É, tem que depois de ir à página, pedir é, informações, inscrever-se no exato. curso. É, Agora,
como é que um jovem ou um pai que nos esteja a ouvir neste momento, no Brasil, porque aqui não, que eu conheça não existe um projeto assim, como é que um pai ou um jovem pode mostrar-se interessado por terapia corporal? Pensar assim, ok, o que é que eu vou ganhar com esta terapia? Nós já percebemos, autoconhecimento, mas para um jovem que nunca tenha ouvido falar no autoconhecimento, Uhum, nas emoções e nas sensações, uhum, é como a Karine disse, o jovem também às tantas está tão vidrado na sua vida, na autodescoberta do seu corpo, da sua sexualidade, da interação com os outros, do lugar que ocupa. Por um lado, começa a desvincular-se dos pais e é bom que assim seja, mas por outro, ainda quer fazer parte, e daí às vezes haver esta dualidade. Como é que nós explicamos a um jovem a importância do autoconhecimento desde essa fase, ou a um pai, como é que o despertamos para isso? Tipo, tomem consciência que isto é importante. As uhum. vantagens que vêm de um processo de autoconhecimento através das emoções, das sensações, da exploração do corpo é muito importante, talvez até para evitar depressões, problemas mais graves que os jovens venham a ter, melhores relacionamentos com os outros, digo eu, não é? Uhum. Agora, Eu como é vejo que que. você meio que já respondeu, assim, de alguma maneira, né? Eu falo que não Sim, é fácil, assim, na verdade eu e a Ana, a gente conversou muito disso, assim, porque a ideia não é que a gente convença ou que a gente amarre o adolescente, e leve ele para fazer isso, porque tem que ser claro, algo que tenha sentido, né? Mas como que a gente mostra que isso faz sentido, né? isso. E eu vejo que, assim, se um pai ou uma mãe tem um interesse nisso, né, e talvez queira mostrar algum sentido, primeiro tem uma questão do exemplo. Eu acho que às vezes de você ir mostrando o quanto talvez faça diferença, né? Então, nossa, me faz diferença quando eu tenho uma oportunidade, de estar num lugar seguro, onde eu possa fazer uma terapia, seja ela qual for, e que eu Certo? saio de lá melhor do que eu entrei, né? Uhum. Pode ser interessante eu ter mais ferramentas de entender como o meu corpo está funcionando, já que eu estou num processo de muita mudança física mesmo, né? O corpo Uhum. do adolescente está mudando o tempo todo, é um movimento muito ágil. E como que. Será que não pode ser legal eu entender um pouco melhor isso que está acontecendo comigo? Né? Até para gerenciar um pouco, né? Então, olha, talvez gerenciar esse crescimento, que tem aquelas fases que cresce assim muito, muito rápido. E aí os pais falam até que tá meio desengonçado, né? Fala, nossa, parece que tá derrubando tudo em casa, né? E acho que atrelar isso a coisas da prática de vida diária, que tem a ver com a minha formação enquanto terapeuta ocupacional, né? Certo. Então, olha, para que você possa ter mais autonomia, porque isso eu vejo que é uma coisa que chama bastante a atenção do adolescente, né? Ter autonomia é uma coisa que eles querem, né? Quer, Mas mas como que desde eu que seja com responsabilidade pessoal Exato. Como que eu também. posso, como que eu posso Hum. ter essa autonomia, buscar essa autonomia dentro de um lugar seguro para mim, na verdade, né? E até que eles Uhum. consigam fazer essas paradas, assim, de olhar e falar assim, tá, mas o que que é o que eu tô querendo com essa autonomia? O que que é isso que eu tô pedindo, né? Porque às Mas a vezes a Karine autonomia... tocou. Hum, hum, A Karine tocou aí num ponto que eu acho que é muito importante, que é aquilo que eles veem. Eu acho que isso é o início, é o padrão. Ou seja, se eu em casa nunca falei sobre emoções, sobre o meu estado, se eu não tenho por hábito exprimir as minhas emoções com os meus filhos e dizer-lhes hoje a mãe está zangada, hoje a mãe está cansada, hoje a mãe está super feliz, hoje a mãe está extenuada, hoje eu sinto-me assim, não és tu que me fazes, eu sinto-me assim. Olha, hoje preciso descansar, hoje preciso de parar. Que bom que foi eu ir a uma aula de dança, que bom que foi eu ir a uma terapia. Ou seja, se em casa esse modelo não existe, depois chega a esta fase da adolescência e temos um pai desesperado, o meu filho não me ouve, o meu filho não para quieto, o meu filho quer ir para a rua, e temos, por outro lado, um jovem a pensar: o meu pai não me compreende, a minha mãe não me compreende. Não houve esta troca, não é? Portanto, eu acho que o início também passa um bocadinho. Primeiro, pelos pais. Portanto, os pais é que têm que descobrir aqui as vantagens que existe nesta.
nesta Uhum. terapia corporal, não é? O entrar em contacto com o nosso corpo e com as sensações do nosso corpo e saber ler as emoções é o tal, eu acho que é a solução para muita coisa. Portanto, essa auto-observação e existir, que bom que existe no mercado esta oferta como a vossa, não é? Em que as crianças podem ter um espaço seguro, um lugar seguro, onde vão com orientação de pessoas especialistas, no caso terapeuta ocupacional e terapia corporal, aprender a lidar e a regular as suas emoções. Mas os pais também têm que estar despertos para isso. Sim, e eu acho que é de oferecer um espaço de acolhimento para o corpo mesmo, né? Porque eu vejo que a gente ainda vive um lugar onde a saúde mental ela está muito localizada fisicamente mesmo, dá para a gente localizar na cabeça, né? Parece que a saúde mental ela pertence à cabeça, ao cérebro mais Certo, especificamente, né? É, mas isso é uma parte, né? É um olhar assim muito, muito raso em relação ao que é saúde mental, né? Ao que se trata, essa coisa que a gente chama de saúde mental, porque o nosso corpo ele tem um potencial regulador incrível, incrível, uhum, e que uhum, muitas vezes é ele que vai dar contingência para nossa mente. certo, Né? Nós achamos que algumas pessoas ainda acham que é o contrário, mas na verdade não é isso, né? O corpo ele dá contingência para a mente. O tato ele dá limitação para o eu. O nosso corpo ele não é a minha diferença entre eu e o outro, ela não se dá pela minha mente, ela se dá pelo meu corpo. Né? Então a criança ela percebe que ela é diferente do outro interessante, porque a pele dela acaba aqui. É o meu tecido que dá a minha diferença em relação ao outro. Eu sei que eu sou um e eu sei que eu sou que aquele é o outro pelos limites do corpo, né? Então, como esse trabalho ele vem com esse olhar, né, de que é o corpo que vai trazer contingência para nossa mente. O corpo, ele e a mente trabalham juntos, eles são a mesma coisa. Afinal, nossa certo. cabeça é parte desse corpo. E agora até já quem fala, como falou no início a Karine, a parte visceral, não é? Uhum. Olá, Ana. Está aqui a Ana Noronha. Estamos a falar muito de si, Ana, e pronto, tenho pena de não a conseguir juntar aqui a nós, mas um dia destes vou trazê-la aqui para falar também do seu trabalho, que é espetacular. Falou aí na parte visceral e também há quem diga já que, olá, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ou Sim, seja, já começa sim, a ter também, não ser só a parte exterior, mas já também há órgãos que já são considerados aqui neste processo. sim, é um assunto que eu e a Ana a gente gosta de conversar bastante. A Ana entende muito desse assunto, na verdade. Tem que É, trazer cá. que a gente Ana vai está falar convidada. aqui, que é a interocepção, né? Que é esse sentido das vísceras, Certo. o sentido dos órgãos. E isso Uhum. tem uma importância reguladora emocional profunda, 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 porque tá ligado a nós mesmos, né? Então, assim, e aí eu vou fazendo, a gente vai entrelaçando, assim, o que eu sei, o que ela sabe, o que a gente vai estudando juntas. Então, aí, quando eu penso em afetos, né? Porque para o Spinoza, afetos não é só num campo da emoção. Assim, ele descreve um número de afetos, mas ele fala que tudo nos afeta, essencialmente tudo, qualquer coisa, né? E Uhum. aí, quando você vai olhar para as nossas vísceras, a nossa relação, por exemplo, do jovem, né, com a alimentação, Certo. o quanto que eu sei se eu estou saciado ou não, o quanto que eu percebo dessa minha víscera, né, desse estômago, o Uhum. quanto que eu percebo do meu coração, que é interno, tá tudo interno, é dentro, é um olhar para Certo. dentro, né? Quando a gente está chamando para olhar para o corpo, a gente está chamando para olhar para dentro, Uhum. né? Uhum. O quanto que eu percebo Exato. da minha fisiologia mesmo, de fazer xixi, de eu ir ao banheiro, eu consigo perceber, eu sou do tipo de pessoa que sai correndo. Quando eu Certo. vejo, eu já estou super apertada. Ou Uhum. eu tendo a segurar aquele xixi num mecanismo automático. O que isso significa? O que isso diz de mim? Uhum. Uhum. Né?
em relação ao como o que que eu olho aqui dentro de mim, das minhas vísceras, e o que que isso tem a ver comigo, com o meu estado emocional. Tem Como é que tudo eu a me ver. cuido? Exatamente, porque o gerenciamento das nossas vísceras, se a gente for pensar, é algo primitivo, Certo. essencial à nossa existência. Uhum, uhum, exatamente. Eu vou dar aqui o meu exemplo particular. Eu, durante muitos anos, nunca liguei muito a emoções, a sentimentos, a sintomas físicos que ia tendo e que fui desenvolvendo por processos dolorosos. E, e agora eu estou muito atenta. Eu sei que eu desenvolvi, vá, refluxo, síndrome de intestino irritável, portanto, por isso eu dou assim tanto valor, e rosácea. Pronto. Ora, se eles os três estão ativos, eu até posso pensar, mas eu estou numa fase boa. Há qualquer coisa que não está bem, porque o meu corpo está-me a dar estes três sinais. Pode só dar um, pode ser só, por norma, é o estômago. Mas se já são os três, há uma coisa aqui que eu não estou a dar atenção. Então eu tenho que parar e tenho que olhar. Agora, isto é um conhecimento já de há muitos anos, em que eu tive que perceber realmente que pronto, isto não é sinal de uma doença muito má. Isto é sinal que eu não estou regulado emocionalmente e que há alguma coisa que me está a fazer desregular. Esse processo, se esse jovem tiver contacto com esse conhecimento tão cedo, com certeza que não vai chegar a estados tão graves quanto os meus, por exemplo, não é? De se deixar arrastar e vem a úlcera e depois vem. Eu não tenho, mas há quem tenha, não é? Vem a úlcera nervosa, depois é muito difícil controlar o intestino e depois é muito difícil. E se a pessoa se regular, mais facilmente controla essas situações, não entra numa fase tão dura e procura ajuda, ok? Não serve só a ferramenta que eu até já tenho, a terapia corporal, a terapia com um psicólogo, com um psiquiatra, com uma facilitadora de parentalidade, não serve, alguma coisa há de servir, eu hei de encontrar ajuda aqui em algum sítio. Não posso é dizer que isto é só uma doença física que está aqui e que não tem a ver com um processo aqui psicológico, não é? Que eu estou a passar, uma dificuldade de regular as minhas emoções e que me desregula fisicamente. Eu somatizo muito as minhas emoções. Sim. E esse conhecimento, e é isso que eu também, por isso é que eu estou a partilhar isto sobre mim, acho que é muito importante e foi isso que me agarrou muito a esse vosso tema da terapia corporal para jovens que eu adorava. Pronto, experimentar, mas não posso. Temos um oceano aqui a dividir-nos. Não sei se é possível fazer online, fazer esta terapia online. Eu e a Ana, a gente tem essa ideia, assim, Hum. de fazermos online. A Nós sabemos que gente, nunca tem o mesmo resultado, mas já é um início, é, pelo menos para quem queira tomar conhecimento e tomar contacto, quero dizer, com a experiência. Acho que já pode ser um primeiro passo muito bom para, olha, a Ana até colocou que podemos fazer ah, adulto pronto, Ana. online. Então, Ana, depois eu vou falar com a Ana para ver se eu faço online, a ver o que é que eu aprendo com esta terapia, porque acho que deve ser muito, muito boa para os jovens. Além de que eles vão estar num sítio em que não vão estar a ser julgados, em que todos estão para o mesmo propósito. Não estão num coletivo. Ó, temos aqui outra, a Maria Ferreira que diz era muito bom fazerem online. Eu e a Ana, a gente ficou estudando, assim, porque quando a gente pensou, a gente a priori pensou numa coisa presencial, mas Ah, é o depois não melhor, foi não é? possível. Mas Claro. aí eu vejo que a gente já até conversou disso na outra live, que o online tem suas coisas, seus prós e seus contras. Eu vejo que pensando em adolescência, em adulto também, na verdade todos nós, tem um Certo. pró do online que quando a gente vai trabalhar o corpo, no começo, eu vejo que é muito comum as pessoas terem uma rigidez, um medo desse corpo. Porque a gente não está tão acostumado a tocar o nosso corpo, a sentir o nosso corpo, a expor o corpo, né? Então, dependendo do que você vai pedir para a pessoa, se ela está no quarto dela fazendo a terapia online e vai propor um movimento tal, um toque corporal, às vezes no online a pessoa consegue se sentir um pouco mais, assim, uma coisa mais intimista, onde ela se sente mais à vontade para tentar, Certo. né? Que a gente vê que às vezes no ao vivo leva um tempo até todo mundo falar, opa, não, tá normal, né? Nosso corpo, todo mundo tem um.
Mas é Então, interessante, o que está a sugerir é que nós, ao longo do tempo, nos distanciamos do nosso corpo, ou seja, perdemos essa noção do nosso corpo. Era importante que nos abraçássemos mesmo, assim, sim, tipo, fazer um sim, gesto de abraço. Isso sim, tem, sim. traz vantagem, esse contacto. Eu agora estou a desafiá-la aqui para falar, não é? Eu sei que traz. Mas um jovem estar num quarto e estar irritado e abraçar-se traz alguma vantagem? Sim, traz muitas vantagens, na verdade. É, quando a gente fala em sistemas proprioceptivos, em receptores, eu vou falar desse sistema que é um grande regulador, assim, que é um sistema que eu e a Ana gostamos muito de trabalhar com ele. Quando você ativa essas vias, elas são vias potencialmente reguladoras. Então, quando você Certo, é como uma massagem. Quando você recebe um toque mais firme, mais profundo, aquilo tende a te acalmar. certo. As suas emoções Isso. tendem a você conseguir, na verdade, um estado de relaxamento, no qual, inclusive, você consiga digerir as suas emoções, Uhum, né? E exatamente. na mesma medida, se de repente você está com raiva e você puder extravasar corporalmente, Ah, então, isso também é seja importante. rasgando alguma coisa, né, um papel, seja você dançando, seja, enfim, seja pulando. Às vezes, quando você consegue dar essa liberação física, é muito saudável. Porque aquilo que você não libera fisicamente, né, corporalmente, você dá uma oportunidade de digestão para o corpo metabolizar e dar um movimento. Ela ainda até colocou, é dar movimento, né? Quando você dá Certo, movimento, você flui a emoção. Então você exato. não fica num lugar de controlar, porque a gente tem muito isso, assim, né, de controlar. Não, pela mente eu preciso digerir isso aqui, eu vou lidar bem com essa situação. Mas o que Certo. que é esse lidar bem? Eu só engolia seco para lidar bem? Ou eu de fato Não. fluí aquela emoção? Eu dei um movimento e eu consegui extravasar, inclusive corporalmente, fisicamente, aquilo que me aconteceu. Essa mensagem é muito, muito importante, até para os pais que nos estão a ouvir, para crianças mais pequenas, porque existe muito essa tentação de o meu filho está com raiva, temos duas opções, ou vamos pela tradicional e vamos aqui controlar a raiva dele, ele não pode fazer isto, os outros estão a olhar, a julgar, isso tudo, eu tenho que o controlar e a criança não tem como gerir aquilo que não consegue, com 2, 3 anos não consegue. Ou então nós vamos dizer assim, ok, ele está a viver um momento de raiva, vou ter que o levar para um lugar seguro, leva um boneco para a rua se for o caso, se estiver em casa ele já tem uma almofada, tem alguma coisa onde pode, como vocês dizem, socar, onde pode bater na cama, não pode é ser uma coisa rija, nem atirar a ninguém, mas ele tem que extravasar aquela raiva, porque não vai haver nada que vá fazer com que a criança pare aquele estado naquele momento. E nós adultos a mesma coisa. Nós não vamos começar a sentir, nem mais que não seja, vamos começar a ficar ruborizados. A pessoa vai entender do outro lado, nós podemos estar muito tranquilos, mas eu, por exemplo, fico, como diz, o sangue sobe-me à cabeça. Portanto, é isso, não é? O corpo dá sinais, não tem como. Então, como é que eu vou gerir isto, não é? Se estiver numa situação em que não possa mesmo, em que estou numa reunião e estou a ouvir o maior disparate, mas não posso intervir, como é que eu vou fazer corporalmente para extravasar? Sim. E tem muitas, eu faço muitas estratégias, assim, eu tenho alguns, inclusive pessoais, assim, eu também posso falar de mim, assim, um pouco, porque eu acho que a gente às vezes fica numa vergonha de falar com o que a gente faz com o Ah, nosso mas corpo, eu né? não, eu falo que é Tem alguns porque. tabus, assim, né? Uhum. E aí ontem mesmo a gente estava dando uma orientação para uma adolescente, falando assim, olha, se estiver muito difícil, tá te causando essa ansiedade, está começando a sentir, porque a gente sente também pelo corpo, na verdade. As emoções, elas se expressam pelo corpo. Então é o Certo. coração que se acelera, é o corpo que fica inquieto, né? Começa a bater o pé na mesa, aquela coisa. Vai ao banheiro e dá uns 10 pulos, que seja, faça uma dança, gire. Quando a pessoa, às vezes, ela vai lá no banheiro, tá lá na reunião, sai, vai no banheiro, fica lá uns 5 minutos no banheiro e Rasga dá um papel movimento higiênico. e se permite também, né? A gente poder se permitir esse tipo de movimento. Porque Uhum. senão a gente vai o tempo todo, eu falo, vai acachapando, né? Vai se encaixotando o tempo todo. Certo, E uma certo. hora isso explode. Que é o que a gente Explode. vem vindo, é o que a gente vem vendo, né? Assim,
uma hora Explode. isso explode numa Claro. gastrite, isso explode numa crise ansiosa, isso explode em problemas de relação. Então, assim, eu vejo, a gente escolheu a adolescência, acho que também porque a adolescência é muito palco de conflitos entre os pais e os filhos, né? Dessa Sim. incompreensão, de uma Uhum. cobrança que o adolescente tenha que saber o que fazer com o corpo dele, porque ele já não é mais criança. Certo. Mas o quanto de ferramentas a gente deu para que ele possa fazer isso, né? Porque eu Nós falo por focamos mim, onde? No assim, comportamento ou focamos na conexão com o nosso filho? Nós, por mais distantes que possamos estar deles, eles amanhã vão fazer um erro e onde é que nós queremos que eles venham? É ter connosco. E para isso eles têm que se sentir seguros, têm que se sentir amados, têm que sentir que nós respeitamos a integridade deles, e que, ok, surgiu um erro, boa, vamos ver qual foi esse erro, como é que podemos melhorar, o que é que isso te fez sentir? Nós uhum, perguntamos aos nossos filhos o que é que estão a sentir, muitas vezes não, é o que é que estás a fazer? A maioria uhum. das vezes é o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? É raro perguntarmos o que é que estás a sentir. Ou ele fez alguma coisa que nós achamos que até pode. Ou até ele mesmo verbalizou: hoje fiz isto e sei que não correu bem. E nós perguntamos: não correu bem porquê? E se perguntarmos: e o que é que estás a sentir? E eu acho que até, e acho que vou fazer uma provocação aí, pensando na terapia corporal, né? A nossa capacidade de reconhecer o outro, não pela fala também só, né? Então, Uhum. o quanto que eu consigo olhar para o outro que está ali do meu Ah, lado, para mim mesma, porque às vezes, a Ana colocou, às vezes fica difícil nomear, porque é isso, né? Às vezes fica muito. você tá com algo, principalmente um adolescente, ele tá com algo, ali você vê que não tá legal. Você consegue ver que tem algo Uhum. acontecendo. Mas nomear Certo. necessariamente vai ser muito difícil. Mas se você consegue trazer aquele corpo para fazer algo, Uhum. aquilo flui, né? Às vezes só Uhum. depois de uma movimentação que você vai conseguir trazer Certo. algo para fala, né? E isso para nós mesmos. Então a gente, como que eu olho para o corpo desse jovem que eu convivo com ele, né? Eu vejo se ele tá cabisbaixo, se ele tá todo contorcido, se ele olha para baixo, se ele olha para cima, como que Primeiro, tá, eu como que ele olho para anda, ele. como que ele anda pela minha casa, sabe, né? Certo. E eu É, olho para ele. sim, é. Porque a gente tende a olhar com um olhar muito sempre da normatização, né? Então, está bom ou está Ah, ruim? pois do Então, padrão, do padrão. está bom ou está ruim? Que ou só tem duas opções, né? Está certo ou errado? É, Está certo ou então, errado? Mas está certo ou exato. errado para quem? De acordo com os valores de quem? Porque quando é jovem, mas a questão do nomear as emoções é muito interessante porque nós também aprendemos e falamos muito, muito, muito sobre emoções na formação que fazemos como facilitadores de parentalidade consciente. E há uma coisa que eu utilizo aqui e que dou como dica, que é a roda das emoções. É muito bom ter uma roda das emoções pendurada na casa. E quem quiser, vai. Eu volto a falar de mim. A minha linguagem emocional era zero, há uns anos atrás. Agora é muito maior. E, por norma, os pais têm tendência a dizer eu estou triste ou eu estou feliz. Mas dentro da tristeza cabe uma série de outras emoções ou de sentimentos. Portanto, nós temos que nomear corretamente as coisas, desde que eles são pequeninos, para eles verem a diferença. Eu estou exausta, eu estou triste, eu estou frustrada, eu estou feliz, eu estou, sei lá, eu estou eufórica, eu estou super motivada, são coisas diferentes. E que o nosso corpo também se manifesta de forma diferente, não é? Sim, E se nós passarmos essa, quando estamos a comunicar com os nossos filhos, eu sinto isto, eu sinto aquilo, porque preciso disto, porque preciso daquilo, eles a pouco e pouco vão aprendendo mais sobre emoções e quando falarem connosco também já vão saber dizer não, não é bem isto que eu... Às vezes os meus vão à roda, um tem 12 anos, outro tem 6 e diz, deixa-me lá ver então o que é que eu estou a sentir, fazem este trabalho. É simples, há na internet, roda das emoções, uhum. imprimam, tenham em casa e utilizem. Utilizem os adultos, utilizem as crianças, sem vergonha nenhuma, é normal, é normal. Nós utilizamos 5 ou 6, está bom. Não, existem muito mais. E é como você diz, o eu estar triste ou eu estar deprimido são coisas diferentes. E o corpo também vai dar essa indicação aos pais, não é? Sim, Uh, o corpo, na verdade, ele tem uma linguagem bem própria, assim, né?
e que às vezes tem coisas que, é claro, é bom quando a gente também consegue trazer a vários níveis de consciência, porque quanto mais a gente traz níveis de consciência, seja da linguagem ou do corpo, a gente vai caminhando melhor, né? A gente vai conseguindo se conhecer um pouco melhor e isso vai trazendo um pouco mais de organização para nós mesmos, assim. Mas o corpo ele tem uma linguagem muito própria e ele tem uma linguagem muito própria na adolescência. Eu vejo que é algo muito comum, assim, disso que você falou, inclusive quando está difícil de nomear as emoções, que você fala assim. Eu vejo muitos pais fazerem isso. Ah, eu pergunto para ele se tá tudo bem e ele me diz que tá tudo bem, mas eu não acho que tá tudo bem, né? E aí você fala, mas por que que você não acha que tá tudo bem? Porque tá no corpo. Uhum. Ai, tá no corpo. E aí, se você perguntar para a mente talvez responda, e talvez ele acredite que tá tudo bem, porque ele ainda não tá percebendo o que tá acontecendo no corpo. Pois não. Então, se eu começo a olhar para o meu corpo e trazer esse lugar de conhecer o que ele é, como ele funciona, como eu movimento ele, auxilia, porque senão às vezes tem linguagens que uma não atende a outra. A gente precisa ir colocando elas na mesma roda de comunicação, né? Então, Uhum. e entendendo que, na verdade, a gente separa muito para que as pessoas possam entender, para uma coisa mais teórica, né? Para que Uhum. tecnicamente seja mais fácil eu falar assim, Mais fácil. corpo, mente, emoção, mas na realidade as coisas É acontecem tudo todas junto. juntas. Certo, certo. E vocês, a experiência que ainda não tiveram muita experiência com esta terapia, mas o que é que acham que os jovens, nós acho que já falamos sobre isso, não é? O que os jovens vão alcançar no final, Uhum, será um maior conhecimento do seu corpo, das suas emoções, da forma como expressam, as suas uhum. emoções, como é que se podem regular, Isso. e de certa forma, se calhar até não sei, melhorar aqui algumas condições nos relacionamentos com os teus pais, não é? Eu Portanto, ao vejo invés de ser o que pai a procurar e depois levar para o jovem, estamos a fazer um processo inverso. Vai o jovem procurar e levar para casa. Isso pode acontecer. eu vejo que se é um processo de autoconhecimento, de reconhecimento do corpo, de aprender ferramentas de regulação, isso Sim. consequentemente tem um impacto na vida cotidiana. Porque a partir do momento que eu vou conhecendo melhor sobre como eu funciono, como dar vazão para o meu corpo, como me organizar melhor em relação ao meu corpo, aos meus afetos, às minhas emoções, eu Uhum. consequentemente vou me relacionar melhor com o outro. Porque E com o aí, meu corpo, que é muito importante, sim, porque eles também estão na porque descoberta da sexualidade. É uma é, altura em que eles. E eles terem esse. Começarem também a respeitar o seu corpo, não é a respeitar no sentido de poderem ser abusados. Eu não coloco sequer isto aqui como uhum. opção, mas existe, mas também isso pode ser uma forma de os alertar para a importância da proteção do que é deles, não é? Do que é uma coisa Sim, muito sagrada, que é o seu corpo. Sagrada para tudo, para os relacionamentos, para a sexualidade, para a saúde, não é? Mental, o emocional. que eu ia falar era isso, assim, porque a partir do momento que ele vai conseguindo ter mais autonomia em relação a si mesmo e ao próprio corpo, o meu corpo, ele é meu, ele não é mais do outro, né? Exato. E isso eu acho muito bonito, porque tem muito a ver eu vejo, assim, com esse trabalho do Spinoza, enfim, de outros autores também, que é uma apropriação do corpo, né? Eu me aproprio do meu corpo. O meu corpo, ele não é mais um estado, um status que precisa ser desenhado dentro de um molde. Agora eu posso começar a questionar o que é isso. E isso é Ah, isso é extremamente maravilhoso. importante. Isso é Porque eu maravilhoso. até, eu até postei quando a gente estava falando desse grupo, né? Eu e a Ana, a gente estava estudando algumas coisas em relação a isso. Como eu sou da área da saúde mental, o quanto isso pode ser algo de prevenção. Porque Exato. a gente teve um aumento do número de cirurgias plásticas
em jovens e adolescentes por conta do uso dos filtros do Instagram e de todo de mais um encaixotamento de padrões do que é o corpo, que é isso, que retira o corpo do seu dono, né? Então, quando a gente propõe uma terapia corporal que tem a intenção de que eu mesmo me aproprie do meu corpo, que eu reconheça o que ele é para mim, qual é a importância dele, o que me dá prazer, o que me deixa satisfeito ou não, eu vou reduzindo as chances de que o externo me adoeça nesse sentido. Porque Exato. eu aumento a minha autonomia em relação a isso. Inclusive a minha autonomia de capacidade crítica mesmo. Uhum, Né? De falar, não, mas uhum, poxa, mas o meu corpo me dá prazer dessa forma, sendo desse jeito que ele é. Por que então que uhum. ele deveria ser de outra forma? Para Certo. quem que ele deveria ser de Para outra quem? forma? Uhum. Né? E isso, Qual é a voz que está a falar para mim? É a minha ou é a de quem? Não é? Um bocadinho o corpo também devem de ir à procura de estimular esse ouvir da voz interior da, sim, da criança interior. Agora é sim, já difícil de acabar. É muito isso, não é? E eu acho isso maravilhoso, e não só para os casos mas também da bulimia, de casos graves, não é? sim, E onde há muitos jovens aqui em Portugal também, esta procura do mundo ideal, do mundo ideal, sim, das redes sociais e não do mundo real, porque eu também uso filtros, acho muito engraçado, mas se tiver que fazer um vídeo sem filtros também faço. Agora aqui para um jovem onde o melhor é ter, nem sei quantos centímetros é que agora é que é normal ter no peito, na cintura e na anca, isso depois fica difícil de gerir e às vezes nós olhamos e, e pensamos, meu Deus, mas quer dizer, está tão bem, não é? Claro, a pessoa pode até sentir-se mal, mas primeiro tem que passar por esse processo de aprendizagem. Ok, o que é que eu tenho aqui? Mesmo para emagrecer, ok, eu tenho que emagrecer, mas é por uma questão de saúde, é porque se calhar estou a prevenir, é porque eu quero durar mais anos com saúde, sem depender disto ou daquilo, não quero intoxicar o meu corpo com coisas que façam mal. Já estamos a pensar de outra forma, porque é sempre em relação a mim. Sou eu comigo mesma, não é eu eu acho porque que é, não é gosto essa de comer tanto relação. porque o meu pai ou a minha mãe ou os meus colegas me dizem que eu estou gorda. Enquanto forem os outros a dizerem, nós até podemos entrar numa dieta, mas nunca vai ser sustentável. Nunca vai ser, porque não sou eu que quero. É Sim, alguém que me diz que tem que ser assim. sim, E isso é muito. Vocês também fazem esse trabalho durante este sim. processo do corpo e afetos. Sim, na descrição a gente fala que a ideia é que a partir das dinâmicas do corpo a gente chegue nessa instância do ser, né? Onde eu consigo olhar para quem eu sou e falar o que é esse corpo, que autonomia é essa, né? E Que bom, essa olha, eu não sei o que é que os pais estão à espera aí, jovens. e eu falo que gerar autonomia é muito revolucionário, é extremamente revolucionário onde a gente está, né? Porque tem muitas pessoas interessadas em se apossar dos nossos corpos. Então, quando a gente pega e vai fazer uma terapia que fala assim, não, pera que esse corpo é meu, deixa eu pegar ele aqui pra mim e ver o que é que tem nele, o que que eu faço com ele, o que é que me interessa aqui, o que que me move, é muito empoderador no sentido de fortalecer mesmo, fortalecer vínculos, fortalecer a própria saúde mental como um processo de prevenção, né? Porque, de fato, ainda mais agora na pandemia, eu vejo que isso vai ficando mais evidente. Ah, a Ana falou pra gente fazer uma live prática Boa, boa, eu com vou uma assistir. experiência, vai ser bem legal, assim, acho que pode ser bem legal. Porque eu acho que é isso, assim, a gente vai ficando trancado em casa e a gente vai perdendo um pouco o parâmetro disso. Mas o Sim. parâmetro, ele não, ele tá dentro da gente. A gente não pode esquecer Uhum. isso nunca, né? Que não importa o que esteja acontecendo, o Clarinho, parâmetro está aqui, ele não está na tela do meu celular, né? eu vou dizer uma coisa, para as pessoas que estão a ouvir agora e que possam ouvir depois, isto não deixa de ser um tema bem desafiante. E agora, voltando aqui, vamos fazer uma live prática. Eu acho que isso é muito interessante, porque isto, para os adultos e para as crianças, se não experimentarem, não vão perceber. Há pessoas que nós estamos aqui a falar, eu estou perfeitamente de acordo, estou a entender, a acompanhar, mas eu tive que passar por isso. Sim, E aprendi, li, desenvolvi sobre isso. Quem nunca tenha entrado em contacto, pessoas
com 60, 70, 50, não têm idade, não, não vão entender, é como a doença mental. Mas porquê que vai a um psicólogo? É maluca? Quer dizer, é tão redutor, não é? Quanto mais agora vamos dar aqui importância ao nosso corpo e a importância que ele tem, que é só por ele que nós estamos vivos. Mas as pessoas não fazem essa ligação. Sim. E tem que haver aqui esta parte prática também para as pessoas começarem a despertar e a perceberem mesmo a importância, porque é muito para além daquilo que a Karine está a dizer. A Karine está aqui a mostrar um pouquinho do que é, porque eu já estou a imaginar o que seja, mas sou eu. Aliás, que eu até vou depois falar com a Ana, a ver então se ela me faz uma ou duas sessões online para eu perceber o que é melhor e o que é que eu vou ter, que resultados é que vou ter. Eu gosto muito de experimentar estas práticas, a sério, é verdade, acho que nos enriquecem muito. E Sim, eu com fiquei muito, certeza. e tenho, não sei se existe em Portugal, existe de outra forma, com certeza. Há quem Uhum. faça muito este trabalho das emoções, da exploração das emoções, e eu acho que também há uma bailarina já em Portugal, mas ainda não tenho bem a certeza, tenho que explorar. Mas eu gostava muito de aprofundar um bocadinho este tema e mais com os jovens, deve ser maravilhoso. Não sei qual é que Vamos. será a sensação, a vossa sensação quando um jovem faz uma ou duas sessões e já consegue fazer uma relação mais cuidadosa com o seu corpo. Deve ser uma coisa maravilhosa, não é? É muito bom, assim, eu falo que é, é o que é o que dá sentido mesmo, né? Você conseguir perceber algo e compartilhar com alguém que possa estar também se beneficiando disso. Acho que esse é o sentido, né? Eu e a Ana vimos um caminho e falamos, bom, então agora é nossa obrigação partilhar esse caminho. Eu acho maravilhoso. Eu acho que quem trabalha para o desenvolvimento pessoal ou para o desenvolvimento humano, estas contribuições são muito valiosas e podem fazer a diferença nas gerações futuras, não é? Que é para isso que nós trabalhamos. E para nós também. E eu acho que esta terapia se adequa em qualquer idade. Aliás, a Sim, Karine já faz isso com as crianças com quem trabalha, como terapeuta sim. ocupacional, mas eu acho que haver uma terapia corporal em que se estimulam as emoções, em que se trabalham as emoções e a linguagem corporal com a linguagem emocional, com as linguagens todas, não é? Uhum. Vai fazer com que essa criança seja com certeza muito mais autónoma, muito mais feliz, muito mais tranquila a lidar com os desafios da vida, vai ver as coisas com mais curiosidade, com mente principiante e não com todos aqueles anseios. Eu acredito mesmo que isto só traz vantagens para todos e até era um trabalho que era muito interessante em levar para as escolas, porque... E vocês, agora aqui uma dúvida, vocês também fazem meditação durante estas fases? Sim, a gente tem um dia lá do módulo, enfim, tem alguns, né? Porque tem meditações que podem ser passivas, meditações ativas, mas tem. É porque isto é integração total, exatamente, Ricardo. Porque as pessoas podem pensar, isto só inclui movimento, corporal, movimento, ok, mas a meditação não é um espaço, a maior parte das pessoas pensa que medita para esquecer ou como é que dizem, esvaziar a mente, não é? Sim. Eu nunca entendi isso, agora já faço há muito tempo e já entendo. Eu não consigo esvaziar a mente, nunca consegui. E então eu pensava assim, será que o erro é meu? Esvaziar a mente não existe, não é? Uhum. É um processo em que nós estamos connosco, em que nós atingimos níveis diferentes, que pode ser orientada, pode ser passiva, pode ser ativa, pode ser de diferentes formas a meditação, mas aqui a ideia é que a gente reconheça os sentimentos e os pensamentos, não é? E as Sim. emoções, e que eles vão e que vêm. E é isso que depois nós trazemos à realidade, ao nosso dia a dia. Bem, será que vou-me lembrar enquanto estou a meditar que isto também vai e vem, vai e vem. Portanto, se isto vai e vem, vamos ver. Está bem. Gostei muito desta partilha. Ah, grata mais uma vez. Estou mesmo muito, muito interessada em perceber melhor como é que é este projeto. Vou aqui mandar uma mensagem depois, sim, a conectar-se com a mente, exatamente, Maria.
vou ver como é que podemos ter acesso. Eu vou deixar na mesma os links da vossa página e referir Tá. este projeto em especial. E estou muito grata a vocês por terem criado este projeto, que eu acho que vai ajudar muitos, muitos jovens e muitos pais, e é isso que nós precisamos. São jovens como vocês, eu também ainda sou, vá, mais ou menos. Que tínhamos esta vontade de trazer consciência aos jovens, aos adultos, e vamos então aqui perceber melhor como é que, mesmo que seja à distância, como é que podemos trazer este projeto a mais pais e até as escolas que pudessem estar interessadas. Acho que isto deve ser muito, muito interessante para trabalhar nas escolas, penso eu. Sim, sim, Ok. com certeza. Acho que a Ana pode falar um pouco mais disso. A Ana trabalha com escolas, ela já tem uma experiência aí de longa data, com Uhum. escolas, e realmente é um processo bem rico. Muito obrigada mais Eu uma que vez a agradeço todos mais os que uma vez. estiveram aqui connosco. Eu depois também vou disponibilizar, a live vai ficar na página da Mind Steps, Helena Brito Coaching, e também na página do YouTube da Mind Steps. Também já lá estão, quem quiser ver a live com a Karina Abrão que nós tivemos o É mês verdade. passado. Pode ir rever, também foi espetacular. A Karina é muito tranquila a comunicar. Portanto, eu imagino que as terapias dela devam ser maravilhosas com as crianças que ela dá suporte. Está de parabéns. O rapaz Obrigada. está muito bem entregue. Ele tá, né? Deve estar, deve Obrigada. estar. Muito obrigada mais Eu que uma vez a agradeço. todos e até uma próxima. Tchau, Está bem? tchau. Vá. Beijinhos. Nós vamos Beijo. mantendo o contacto, que eu ainda vou perceber o que é isso da terapia aqui em direto, vocês as duas. Isso é que vai Sim, ser bom. vamos ver se fazemos a live, eu e a Ana. Vamos Certo, vá. fazer isso. Beijinho grande. Beijo, Beijinho para tchau, todos. Tchau, tchau. tchau.